Olá, queridos amigos, tudo bem? Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui no meu canal para uma breve recapitulação da lição da Escola Sabatina. Essa semana começamos aí uma nova lição, o amor e a justiça de Deus. Espero que você tenha a sua lição. Se não, faça a sua assinatura, adquira, quem sabe, o volume avulso para você não ficar sem o seu alimento diário. Na primeira lição desse novo trimestre, começamos então com o tema Deus ama com generosidade. E o verso para memorizar: eu curarei a infidelidade deles e os amarei com generosidade, pois a minha ira desviou-se deles. Oséias 14, verso 4. Aprendemos essa semana o amor generoso e voluntário de Deus. Eu queria aproveitar o vídeo de hoje para uma breve recapitulação dos temas que nós estudamos. Antes, porém, não se esqueça, você que não é inscrito ainda no meu canal, de se inscrever e ativar o sininho também para receber as notificações. E se você gosta do conteúdo, deixa aí o seu like, pode fazer o seu comentário e a gente vai avançando dessa maneira. A lição começou relembrando o episódio do diálogo de Pedro com Jesus, aonde 3 vezes Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Petrus, agapas mi? Lembra que a gente conversou sobre isso semana passada? 3 vezes Pedro havia negado Jesus e agora 3 vezes Jesus pergunta se Pedro o amava. Foi a restauração do ministério de Pedro. E assim, Jesus trouxe de volta o apóstolo que tinha tomado a decisão de ir pescar, de voltar à velha vida de pescador. Então a lição começou contando essa história para dizer que Pedro foi restaurado, não importa quais sejam as circunstâncias, parecidas ou diferentes de Pedro, Jesus também pergunta para você: você me ama? Então Deus ama com generosidade e Ele espera uma resposta. A lição de domingo falou sobre superando expectativas razoáveis e trouxe o episódio de Êxodo 33. Em Êxodo capítulo 32, você tem ali a experiência do bezerro de ouro. Moisés estava no Monte Sinai conversando com Deus por 40 dias. O povo, sem paciência, disse: olha, esse homem Moisés aí, ele deve ter morrido porque ele não volta mais. Então, Arão, faça para nós aí outros deuses que nos guiem e vamos então servir a esses deuses. Arão então pegou o ouro que havia no pescoço e nos punhos daquelas pessoas que haviam tomado isso do Egito, lançou no fogo, fundiu um bezerro e disse: aí estão os vossos deuses. No dia seguinte eles se levantaram para comer e beber, dançar e adorar esses falsos deuses. Quando Moisés chega, Moisés vê ali aquela algazarra e numa atitude de repreensão severa, ele quebra as 2 tábuas da lei. Os pecadores idólatras são punidos e Deus mostra assim a sua reprovação. Diante desses episódios, Deus então diz assim: eu vou acabar com esse povo é um povo muito pecador, né? Mas Moisés intercede pelo povo e disse: olha, o que vão pensar, Senhor, os egípcios e as outras nações, se o Senhor tira esse povo de lá, traz aqui para o deserto e destrói o povo? Então, Deus, ele então toma a decisão, né? Claro que Deus, ele tem toda a autoridade, a autonomia sobre sua criação, né? Mas é bonito ver como Deus dialoga com Moisés e Deus então toma a decisão de continuar com esse povo, né? De perdoá-lo e de avançar em sua experiência com o povo. Interessante que mais uma vez Deus supera as expectativas, demonstrando o seu amor e seu apreço pelo povo de Israel. Na parte de segunda-feira, nós temos a experiência do profeta Oséias. Oséias foi um profeta, um dos profetas ali que aparece logo depois de Daniel, um dos profetas menores,
e Deus orienta esse profeta a casar-se com uma prostituta, Gomer. Ele casa, né? Tem 3 filhos, e a história de Oséias e a infidelidade de sua esposa passa a ser um apelo, uma advertência ao povo de Israel, que nesse momento estava rebelde e se rebelando contra Deus. Na Bíblia, a idolatria é considerada o adultério espiritual. E é dessa maneira que a história de Oséias se encaixa. Então, Deus ilustra que assim como Gomer era infiel a Oséias, Israel estava sendo infiel ao seu Deus, cometendo adultério espiritual com outros deuses. E então é a história de um amor não correspondido, assim como aconteceu também com o Senhor. Em Oséias 14, 1 a 4, há um forte apelo divino. Convertei-vos, Israel, expulsai do vosso meio toda a iniquidade, eu sararei a sua perversão. E então vem o verso áureo dessa semana. Eu voluntariamente os amarei. E aqui aparece um texto maravilhoso, né? Essa expressão, eu os amarei com toda generosidade, de boa vontade, é a tradução da palavra nedabá. É a mesma expressão usada lá no sacrifício do santuário, os sacrifícios voluntários que eram oferecidos ali no santuário. Embora os israelitas tenham se voltado para os amantes espirituais, aparentemente rompendo sua aliança com Deus, Deus, por sua própria vontade, escolhe continuar a amar, mesmo não sendo correspondido. Na terça-feira, vimos que esse amor foi concedido livremente. Então, esse amor generoso, voluntário, nedabá, que é a expressão hebraica, fala que nós não merecemos o amor de Deus, nem podemos jamais conquistá-lo. Mas Deus se enamorou de nós. Deus carece desse relacionamento. Ele escolheu assim. Ele quis se relacionar. E então Deus agora assume esse papel. Em Apocalipse capítulo 4 e Salmo 33, nesses versos nós temos a autonomia de Deus em relação à criação. Aqui foi falado que Deus é digno de receber o poder, a honra e a glória, porque Ele criou todas as coisas e porque todas as coisas vieram a existir pela sua vontade. O salmista, no Salmo 33, verso 6, diz que todas as coisas foram criadas pela vontade do Senhor, céus, terra e todo o seu exército. Ou seja, Deus tem autonomia em relação à criação. Ele não precisava ter criado o mundo, mas Ele escolheu criar, porque Ele é um Deus que se relaciona. Esse relacionamento íntimo acontece entre os 3 seres da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E agora, o Pai escolhe criar outras criaturas para também se relacionar com elas. Em João 17, 24, você tem a expressão de que o Pai ama o Filho, ou seja, essa interação que havia entre a divindade, ela agora pode ser estendida à humanidade. Deus não precisava de criaturas que fossem objetos do seu amor, mas em conformidade com o seu caráter, que é amor, Ele escolheu criar. Eu disse na lição de terça-feira dessa semana para você, de que eu imagino que aconteceu mais ou menos assim. Deus, Ele teve uma ideia. Eu vou criar o ser humano, mas esse ser humano vai cair em pecado. Mas eu tanto amei esse projeto que eu vou criar a si mesmo. E Ele viu lá no futuro todos aqueles que diriam sim ao plano da salvação. E como diz Isaías 53, verso 11, ou 12, o Messias viu o fruto do seu penoso trabalho e ficou satisfeito. Então Deus já sabe todos os que serão salvos, e Ele ficou satisfeito com isso. Então, após a queda do Éden, Adão e Eva perderam o direito de continuar vivendo e recebendo esse amor, mas Deus resolveu o problema do pecado, abrindo um caminho para reconciliar a humanidade consigo mesma. Qual foi esse caminho que Deus abriu?
dentro do plano da salvação, seria o momento em que Jesus viria a esse mundo para morrer em nosso lugar. A lição então falou de como a graça se manifestou e o livre-arbítrio que os homens exercem. Na lição de quarta vimos muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Na parábola do banquete, aqui nós temos, do banquete de casamento, nós temos a figura do pai, que é Deus, que vai casar o filho, que é Jesus. Jesus casa-se com a igreja e então ele usa os seus servos para que um convite seja estendido a toda a humanidade. E a despeito desse convite, muitos dizem não. Deus então envia um convite para todas as vielas, os becos, para que a sua casa fique cheia. Deus insiste convidando o ser humano para que ele venha, para que ele aceite a graça. Poucos aceitam. E entre aqueles que aceitaram havia um ali que estava sem a veste nupcial. Essa veste nupcial ela é símbolo da justiça de Cristo. Nós, quando aceitamos o convite, nós somos cobertos pela justiça de Cristo, mas espantou o Pai o fato de alguém estar ali e não possuir a veste nupcial, não ter a roupa adequada. Então esse foi colocado para fora. E mais uma vez Jesus pronuncia a sentença: muitos são chamados e poucos os escolhidos. A liberdade é essencial para que exista o amor. Amor não pode ser imposto, ele pode ser apenas conquistado. Tudo se resume à questão do amor e da liberdade inerente ao amor. Então, a despeito de Deus oferecer sua graça livremente, convidar o homem para que ele aceite a salvação, finalmente é a decisão do homem de aceitar ou não o chamado de Deus. E a lição terminou na parte de quinta-feira, falando sobre a morte de Cristo na cruz. Ele foi crucificado por nós. Pouco antes de sua crucifixão, Jesus lamentou diante de Jerusalém o fato de que ele queria reunir todos eles como uma galinha ajunta seus pintinhos, mas eles não quiseram. As tristes palavras de João foi: veio para os que era seu e os seus não o receberam. Porém, Cristo foi à cruz, por amor de todos nós. E através de sua morte na cruz, ele abriu um caminho para que nós pudéssemos viver eternamente. Ele amou-nos ao dar sua vida e ele continua nos amando. Ele disse: o Pai me ama, por isso dou minha vida e tenho o poder de tornar a tomá-la. Ninguém a toma de mim. Jesus não foi obrigado a morrer na cruz. Foi uma morte voluntária. E no livro Desejar de Todas as Nações, na página 11, Ellen G. White deixa claro que o plano da redenção não foi um pensamento posterior formulado depois da queda de Adão. Não, foi a revelação de um mistério que estava oculto desde os séculos eternos. Foi o desdobramento de um plano da salvação que havia sido estabelecido muito antes da queda. Então a morte de Cristo fazia parte desse desdobramento. Deus tinha uma solução para o problema do pecado. E a solução foi que o próprio Filho de Deus daria a sua vida por amor de todos nós. Agora, nos cabe o exercício do livre-arbítrio. E aqueles que exercem seu livre-arbítrio, aceitando o convite da salvação, esses sim podem ter a vida eterna. No livro Parábola de Jesus, página 245, a lição de sexta trouxe esse texto: os que aguardam a vinda do esposo devem dizer ao povo: aí está o seu Deus. Os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo é uma revelação do divino caráter de amor. Os filhos de Deus devem manifestar sua glória, revelando em sua vida o caráter e o que a graça de Deus tem feito por eles. Na realidade, nós somos esta revelação do caráter e do amor de Deus. É no nosso trato com as pessoas que isso deve ficar claro. Por isso,
Jesus disse em João 13:35, né? Nisso todos conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Que nós podemos amar como Cristo nos amou e que esse amor leve outras pessoas a desejar também conhecer a história de Cristo, a história do Calvário e a também amá-lo. Que você tenha um sábado maravilhoso na presença do Senhor e que esse trimestre seja um trimestre de conhecimento e de aprofundamento no amor de Deus. Ora comigo? Pai Santo, muito obrigado, Senhor, pela chance de estarmos reunidos mais uma vez e recapitularmos a lição dessa semana. Que em nossas classes no sábado tenhamos a oportunidade de aprofundar o nosso conhecimento e a nossa experiência com o Senhor. Dai-nos um dia feliz e abençoado em Tua companhia. Dai-nos um sábado cheio das Tuas bênçãos. Dai-nos a oportunidade de estarmos na Tua casa, louvando e adorando o Teu nome santo. E muito obrigado, porque o Senhor nos ama de forma generosa. Que nós usemos o livre-arbítrio que o Senhor nos concedeu para tomarmos a decisão certa, para também Te amar e Te servir. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos amigos, por esses minutinhos que passamos juntos. Que Deus conceda a você um sábado feliz e abençoado na presença do Senhor e abençoe também o seu momento de recapitulação da lição na classe da Escola Sabatina. Deus te abençoe.